pessoas geralmente confundem memória com história. A história se utiliza da memória, mas memória não é história. Não é porque aquelas pessoas das quais você tem vínculo e, por consequência, ligação com a memória não foram torturadas que não existiu tortura. Porque o filme fala sobretudo memória. E é a memória de uma família com uma situação e um contexto social. Porém, essa família tem uma vivência em uma sociedade que passa por um contexto. E esse contexto, história coletiva, é muito viva até hoje no debate. Seja nas salas de aula, mas principalmente na sociedade mesmo. Como a gente trata o nosso passado e como muitas coisas foram escondidas embaixo do tapete, ao invés de sanar o problema, ao invés de realmente haver um diagnóstico do que aconteceu. Gostaria de refletir sobre quem ainda está aqui. Onde é aqui? Quais pessoas estão inseridas neste aqui? E eu começo falando isso porque a sensibilidade do pai é a protagonista no primeiro ato. Quando falo de sensibilidade, estou falando da interpretação magistral do Selton Mello, que traz essa sensibilidade, principalmente com a voz dele, é um acalanto, é um abraço sempre ver o Selton Mello em tela. E esse acalanto, inclusive, do primeiro ato, quando as coisas estão calmas, diz muito respeito a essa sensibilidade latino-americana. Esse Rio de Janeiro, uma cidade que está na consciente de todos os brasileiros, é uma paisagem vislumbrante com uma família que traz esse aconchego. Eu não vejo em nenhum momento a personagem da mãe, né, a Eunice, que é interpretada brilhantemente pela Fernanda Torres, eu não vejo ela em nenhum momento apagada em relação ao marido, dado a importância e o protagonismo dele. Eu vejo ela descansando, sabendo que ela tem o direito de uma família linda, e isso condiz com o meio que eles estão inseridos. Aquele horizonte sempre mostrado do mar, aquela paisagem calorosa, literalmente, né? Aquele calor do Rio de Janeiro condiz muito com as sensações e o aconchego, o senso de comunidade que a família apresenta durante toda a obra. Essa família de bens, ela poderia pensar somente nela, pensar no individual, fazer com que essa memória fosse uma só. Mas ela ousa se atrever a pensar no coletivo. E talvez seja essa ousadia que faz com que o pai seja tratado como criminoso. O adeus do pai, Rubens, é brando. Parece que ele, ao se despedir da filha, ele tenta transmitir, e consegue mesmo, muita paz, serenidade. É como se as palavras dele, de um até breve, significasse abraço. Abraço no sentido palavra. E eu acho que há muita resistência na sensibilidade. Muita resistência, sobretudo, na calma. A forma que se filma a casa em relação ao meio, como eu disse, o pai e as suas palavras para com as filhas, respeitando o tempo e as características de cada uma. Tudo isso fica muito explícito. E quando o pai é levado, a mãe se torna protagonista. Nós não entendemos bem se ela fica ausente, se ela fica insensível, mas o que se sabe, na verdade, o que tem certeza é que ela doma, ela se domestica, ela se controla. Esse monstro precisa ser segurado, porque é exatamente esse motivo que leva ela a conseguir controlar algo absurdo que está dentro dela, de uma injustiça para com o meio, mas ela precisa disso porque ela tem uma família, e a família está lá, e ela está aqui. Mesmo que haja uma distância entre um e outro, ela é o símbolo de ressurgimento dessa condição. Eu chorei muito na cena em que ela está no chuveiro, porque eu sinto que é o ressurgimento dela como não só personagem, mas como protagonista não só do filme também, mas dessa família mesmo, no sentido acalanto, no sentido suprir a ausência desse abraço transmitido pelas palavras desse pai que se foi. Porque o meio, tão lindo, agora rude, autoritário, o prega como
criminoso. Porque a resistência, ela habita na calma, porém ela se transforma no ódio. O Rio de Janeiro, então, não interessa mais. Aquela paisagem não condiz mais com as dores individuais da família. Porém, há uma dor e uma sensação conjunta, coletiva, não só entre si, mas entre o meio. Quando surge a Fernanda Montenegro em tela, foi a segunda vez que eu chorei copiosamente. A Fernanda Montenegro, ela parece estável. Ela parece parada, literalmente, em frente a uma TV, mídia. A mídia que tanto transforma as realidades, a mídia que tanto conta histórias, a mídia que constrói ideologias. Ideologias são ideias de mundo, mas as ideias que você tem de mundo estão construídas em base a ideias que se tem de mundo. E geralmente elas distorcem, elas destroem, inclusive. E eu queria dizer que, para além da estabilidade física da Fernanda Montenegro que aparece em tela, há um contraste. Não ao meio, como eu havia dito, mas um contraste de tempo. A Fernanda Montenegro é parada, se mantém estável, a família toda operando em movimento, e só o que move a Fernanda Montenegro no final do filme é a lembrança. E como a mídia noticia as injustiças feitas durante a ditadura. Mas com uma mão, ela expõe através da mídia as injustiças, mas com a outra, ela joga para baixo do tapete todas as sujeiras, como quem diz, para de lembrar sobre isso. Isso não é uma memória válida, isso não é uma história coletiva válida para que a gente entenda, para que a gente mensure, para que a gente resgate. Então ressurge no mesmo país que se produz esse filme, talvez patrocinado pelos realizadores, patrocinado pelos produtores, patrocinado talvez pelo povo, uma extrema-direita que pede a volta de uma ditadura militar e quando pede para extraterrestre, reza para pneu, destrói, vandaliza. O inimigo dessa gente é o pensamento rendido ao coletivo, a história no plural. E os heróis? Os heróis são os heróis da Marvel. Eles são todos gringos. E principalmente, mais herói é aquele que porta o escudo. O escudo com as cores e o trejeito de um país imperialista. Mas será que a gente lembra de fato? Será que essa memória tá aqui? Tá aí?